se eu fosse dar um tema para essa mensagem hoje, talvez você, pelo tema, você ache que não tem nada a ver do que foi iniciado aqui pela Gidelma, brilhantemente dado continuidade pela pastora, mas até o final você vai ver que tem tudo a ver. Se eu fosse dar um tema, eu diria que seria o reset da mente. O reset da mente. Todo mundo sabe o que é um reset? Vamos resetar a nossa mente. Abre comigo, Atos, no capítulo 3, uma passagem muito conhecida. Tem gente que não precisa nem abrir a Bíblia, né? O céu, o coxo da Porta Formosa. A cura do coxo. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, chamada nona. E era trazido um varão, que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias, repitam comigo, irmãos, todos os dias, frise bem nisso, todos os dias, punham a porta do templo Formosa, ou melhor, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que eles lhe dessem uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé, andou, entrou com ele no templo, dando saltos e louvando a Deus. Amém? É um texto muito conhecido, muito explorado, irmãos. E quando eu acordei hoje de manhã, o Senhor me incomodou. E esse texto, ele traz pérolas preciosas para nossas vidas. Aqui vai falar que existe um templo onde os judeus iam orar, mais ou menos a hora nona, que é às 3 da tarde, aquela oração da tarde. E havia ali um coxo de nascença. Então a gente entende que um coxo de nascença é porque ele nunca deu um passo com estabilidade na vida. Ele não sabe o que é dar um passo com estabilidade. Ele nasceu daquele jeito. Ele nasceu com aquela deformidade. Mas o interessante é que ele era levado todos os dias para o mesmo lugar pedir esmola. E que o interessante que me chamou a atenção, pastor, é que a gente lendo o texto, conversando com ele, a gente não entende que como aquele homem está numa porta de oração, do lugar de oração, ele pede esmola, mas ele nunca pediu o quê? Ele passa e vem por pessoas que estão indo orar, que estão fazendo oração, mas o seu coração, o seu propósito ali, não era aquele. O seu propósito era esmola. Todos os dias ele lidava com dois tipos de pessoa. Dois tipos de pessoas. As que levavam e as que iam orar. O interessante é que ele está no lugar certo, mas com a motivação errada. Ele está em frente à porta da oração, mas ele nunca pediu oração. E a gente observa os dias atuais, uma geração que está no lugar certo, mas com as motivações erradas. Que chega até certos lugares, e pode estar certo, mas as motivações estão erradas. Porque a sua proposta é o que determina as suas atitudes, daquilo que você pensa. Para Deus, a minha pregação para vocês, para Deus não importa. Mas aquilo que está no meu coração que importa. Talvez para vocês importem receber de Deus, através de mim, aquilo que Deus quer falar para a vida de vocês. Mas quando Deus olha para mim,
Ele quer saber qual é a minha motivação que me traz aqui. O que me traz aqui para trazer uma palavra para vocês? E a minha pergunta é, o que tem te motivado a todos os dias entrar pela porta da oração e talvez você esteja com as motivações certas, ou melhor, a motivação errada no lugar certo? Quantas pessoas você vê entrando e saindo das igrejas e não muda? A vida não se transforma, a vida não dá uma alavancada. Ele estava parado na porta. O que a porta simboliza? Oportunidade, lugar de acesso. Mas ele não podia ter acesso ao templo, porque por lei, o doente não entrava no templo. Ou seja, ele estava do lado da oportunidade, ele estava perto do acesso, mas não podia, porque a sua debilidade, a sua deformidade, impediu acesso. E quantas pessoas, irmãos, vocês já conheceram que tem tudo para alavancar, tem tudo para dar certo, mas não dão. Por quê? Pelas motivações erradas. Quantas pessoas eu conheci que cantavam muito, irmão, tinham uma voz brilhante, mas não foi a lugar nenhum, porque para ela achava que para ela fazer diferença, ela tinha que estar com o microfone na mão. Quantos homens, pregadores, com um dom tremendo, uma sabedoria estupenda, mas ele não conseguia desenvolver, ele não levantou, ele não teve acesso, por conta que ele achava que precisava de um microfone. Tem muita gente que quer muita coisa com as motivações erradas, e está no lugar certo, mas ali no lugar certo ele está defiando, porque ele não tem acesso. E ele está pertinho da oportunidade. Ele se relacionava com dois tipos de pessoas, não é? A que levava, concordam? E a que entravam para orar. Mas o mais interessante é que eu frisei com vocês que ele estava na porta do templo todos os... Repete, ele estava na porta do templo? Então era um lugar que dava lucro, né, irmãos? O bichinho não tinha nem folga, né? Acho que abriu no CNPJ, fizeram até, vamos fazer um CNPJ, vamos fazer alguma coisa que o negócio é rentável. Não saía todos os dias. E ainda você quer saber do domingo para descansar, o coxo que nem andava estava todos os dias, no mesmo lugar pedindo dinheiro. Você acha que se não fosse rentável, ele estaria ali todos os dias? Você acha que se não houvesse rentabilidade, a geografia não mudaria? Não levariam ele para outro lugar, que é onde teria rentabilidade? Mas por que ele não mudou de lugar? Porque quem levava ele todos os dias tinha o prazer de levá-lo lá. Porque obtinha lucros com ele. E aqui eu quero que você seja muito maduro no que eu vou falar. Tem relacionamentos na sua vida que te levam para o mesmo lugar. Te colocam sempre no mesmo lugar. Talvez para você ter rentabilidade. Mas a esmola que entra para você é felicidade para ele. Eu estava conversando isso com a minha esposa. É aquele velho jargão. Eu não quero ver você mal, eu só não quero ver você melhor que eu. Mas se for para te levar para pedir esmola, eu te levo. Agora, só não te levo para ir buscar o prêmio na loteria. E você ficar milionário ou continuar pobre. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem relacionamentos que talvez você esteja cultivando durante anos, que só está te colocando para ter esmolas. E ele vendo você com as esmolas, ele está bem. Mas o difícil vai ser quando você se colocar de pé. O difícil vai ser quando você entrar no templo. Você tiver acesso. Tem muita gente que não entende isso e cultiva relacionamentos chamado tóxico. Quantas mulheres
Já tive a oportunidade, ele me bate, mas ele faz as compras para casa. Ele cuida bem do filho, ele não é um bom marido, mas ele é um bom pai. Irmãos, entenda bem, com maturidade do que eu estou falando. Entenda a mapear a sua vida e ver os relacionamentos que têm trazido você à estagnação. Não tem te tirado do lugar. Tem deixado você esmolando, pedindo esmola. Tem gente que vive de esmola. Mas deixa eu te falar uma coisa. O evangelho é completamente diferente. Tem gente que prefere ver a esmola, porque a esmola é a manutenção do problema. A esmola resolvia o problema dele? A esmola mudava a vida dele? Fazia ele ter acesso? Fazia ele entrar pela oportunidade da porta? Tem gente que se retroalimenta da sua esmola. Tem gente que prefere ver você da forma que você está. Tem gente que prefere te dar esmola. Eu te ajudo. Tu tá ruim, né? Pô, tu tá esmolando, tá ruim para você, né? Pô, toma aqui, eu tenho um pouquinho, o pouco que eu tenho eu te dou. Eu não vou resolver o teu problema. O evangelho é mudança de vida, irmãos. O evangelho é completamente diferente. O evangelho é levanta e anda. O evangelho é motivações, palavras desafiadoras. É transformação de vida. Tem gente que prefere viver de paliativo. Tem gente que vive de paliativos. Arruma um probleminha aqui, eu resolvo outro aqui, mas você não vê a mudança, você não vê a transformação. Tem gente que está todos os dias para lá e para cá, como um vento leva, um vento movimenta. E não progride, não progride, não progride, não progride. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a primeira mensagem que Pedro pregou para aquele homem? Qual foi a primeira mensagem que Pedro falou? Vamos ler. Muita gente fala, né? Levanta e anda. Antes, Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olhe para. Tem algumas versões que olham para cima. Isso que é o mais profundo, irmãos. Porque a condição que ele estava, o colocava onde? Num caso de inferioridade. E para ele nem sabia quem ele estava pedindo. Deixa eu te falar, tem gente que vive situações que nem percebe as pessoas que passam do lado dela. As oportunidades, ele nem sabia que era Pedro e João. Mas o mais interessante é que ele começou a entender o evangelho naquele momento. Porque ele teve que olhar para onde, para olhar para os olhos deles? Entenda o que eu vou falar nessa noite. Começa a olhar para cima, que do alto vem o teu socorro. Começa a entender aquilo que Deus tem para a tua vida. Tem gente que fica vivendo de migalhas, porque querem, porque se acham cômodo, porque aprendeu ou se acostumou a viver nessa realidade. O maior problema do coxo não estava na perna. Você sabia disso? Não estava na perna. O maior problema dele estava na mente. A maior debilidade não era as pernas. Talvez você ache que era as pernas, não. Mas era a mente. Ele foi motivado. Se relaciona com pessoas que trazem palavras desafiadoras, que te motivam. E eu louvo a Deus porque estamos numa igreja onde os pastores te motivam, onde os pastores te dão palavras de desafio, são exemplos. Eles só não falam, eles fazem. E é isso que eu quero te motivar nessa noite. A começar a mudar, dar um reset na sua mente. Deus não vai te levantar. Preste bem atenção no que eu vou falar, irmão, que isso mexeu comigo. Deus não vai te levantar se a sua postura não mudar. Se você não tiver
uma mudança de postura, a sua postura não for mudada, entende uma coisa, Deus não vai mudar a tua realidade antes de mudar o teu pensamento, antes de mudar a tua postura, antes de mudar a sua mentalidade. Tem gente que vive com mentalidade de vítima, anda cabisbaixo, de cabeça baixa. Tá tudo bem, irmão? Tá bem. Sua vitória, irmão? Deus está provendo, Deus está fazendo. Sempre é vítima, sempre está passando, está vivendo um eterno Jó, irmão. Mas só quando Satanás tocou nele. A única diferença é que não tem lepra. Mas nunca está bom. Depois que inventou, está ruim, nunca ficou bom para ela. Pensamento de vítima. Deixa eu te falar uma coisa. Muito profunda. Você precisa fazer a identificação das pessoas que você vai ajudar. Talvez você queira ajudar com coisas, quando na verdade elas precisam de palavras. Tem pessoas que realmente precisam de coisas e palavras. Tem gente que vai precisar só das coisas, mas tem gente que precisa de palavras. Comece a pedir direcionamento de Deus e identificar aquilo que você faz pelas pessoas. Ajudar as pessoas. Deus, quando Ele fala com Abraão, Ele fala assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Deixa eu só te falar uma coisa. Se você estudar sobre o pai de Abraão era um empresário. Era tipo o Elon Musk da região dele. Ele não tinha para quê, ele estava com o pé de meia dele pronto. Ele estava com tudo ok. Mas por que Deus falou, sai da tua terra e da sua parentela? Porque o que eu tenho para você, a mentalidade da tua família não vai entender. Aqui eu quero que você entenda uma coisa. Tem vezes que Deus vai te tirar de perto de familiares, vai te tirar perto de pessoas das quais você ama, porque o projeto que Deus tem na tua vida, elas não vão entender. Haja vista José. Era loucura para os irmãos. É soberba. Talvez você querer fazer uma faculdade, você querer um concurso público, você querer uma casa com piscina. Isso é soberba. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Nós estávamos falando de quinta-feira sobre honra, e honra aos pais. Eu fui com aquilo ali. Alguns sabem a minha história, do que eu tenho com meus pais. E a gente aprende coisas na nossa família, que quando você tem uma certa noção, que você vai ver que é um erro. Deixa eu te falar, eles não fizeram por maldade. Eles te passaram aquilo que eles aprenderam. Quantos, pelo menos nordestino, quantos nunca bebeu leite com manga porque tinha medo de morrer? Porque é uma cultura. Foi ensinado para alguém que passou para outro. Irmão, deixa eu te falar. São crenças. Vou te falar uma outra. Chinelo virado. Irmãos, eu levei anos da minha vida para me libertar disso. É morte. Né? De vir e sair, pelo amor de Deus. Irmãos, eu tinha isso porque a minha avó fazia isso o tempo todo. São crenças que você aprende que não vai caber na mentalidade da qual Deus quer te levar. Não é maldade. A sua família não fez maldade contigo, foi o que eles receberam. Mas você precisa dar o reset para que Deus possa fazer aquilo que Ele quer fazer com a mentalidade que Ele precisa que você tenha. Mas Deus, Ele é tão tremendo, irmãos, Ele é tão tremendo, que Ele permite certas coisas para nós. Quem lê Bíblia vai me responder rápido. Qual foi a primeira vez que Davi entrou no palácio? Davi entrou no palácio a primeira vez como? Ele entrou como o quê? Ele entrou como arpeiro. Correto? Mas ele tinha unção de rei. Ele podia chegar todo pomposo e falar assim, eu tenho a unção. Acho que você não está entendendo o que eu estou falando. Ele tinha uma unção, mas ele entrou como arpeiro. E ele entrando como arpeiro, olharam para ele e falaram, coitadinho, vai ser um eterno arpeiro. Caraca, menino cuidava. Deu um upgrade, né?
Ele estava tocando harpa, agora já está entrando dentro do salão. Deixa eu te falar uma coisa. Tem vezes que Deus te prepara o estágio da tua bênção e você não está entendendo. Tem vezes que Deus muda a geografia e te faz ficar perto de pessoas que pensam como águia, para você começar a ter visão de águia. Talvez Deus coloque pessoas à sua volta, do seu lado, para querer mudar a sua mentalidade, para que você comece a entender que não adianta você sentar na mesa de príncipes com pensamento de mendigo. Não adianta você querer. Eu tive a oportunidade de estudar numa faculdade eletiva. E pasmem, irmãos, tem uns camaradas que até hoje são pobres, que andam com aqueles caras que são filhos de ricos, são ricos, e não são. Sabe por quê? Porque não é com quem você anda que vai determinar se você vai mudar, se você vai alcançar o nível deles. Mas é quem você é. Deus te coloca pessoas, te conectam pessoas. Mas se você não tiver uma mente real, você pode sentar do lado de príncipes. Deixa eu só te falar uma coisa. Eu vejo pessoas, não graças a Deus aqui nessa igreja, mas eu vejo pastores e homens, líderes ensinando que é preciso chegar na mesa. A mesa é lugar para você. Você tem um lugar na mesa. Tem uma mesa na tua frente. Deixa eu só te falar uma coisa para você. Você pode até chegar na mesa, mas é o teu comportamento que vai fazer você permanecer nela. Não é? Você pode estudar, você pode ter diversos diplomas, você pode ser poliglota, mas se a sua mentalidade não ser real, Deus quer te tornar uma mentalidade real, uma mentalidade de reino. Deus quer fazer você entender aonde Ele quer te levar, e para que haja um preparo disso. Davi entrou como arpeiro, com uma unção, ele sabia que tinha unção. Deixa eu só te explicar uma coisa, o teu talento, o teu dom vai te levar a sentar em lugares extraordinários. Mas é a sua postura que vai fazer você ficar lá ou não. É a mentalidade que vai te fazer permanecer ou não. Quantas pessoas você vê crescer e cair? Quantas pessoas você vê, levantar e cair? O problema não está em levantar, andar, soltar, correr. Não! O problema não está aí. O problema está em você olhar nos olhos e saber quem você é. Aquilo que Deus te chamou, aquilo que Deus quer para a tua vida. As pessoas estão confundindo. Estão correndo atrás do vento. Tudo bem. É direito sim sentar na mesa. Mas como é que você vai chegar até lá? Qual é a postura? Qual é a tua mentalidade que você precisa ter? Irmãos, Deus permitiu que Davi estagiasse. Davi, tu vai entrar como arpeiro. Tu já tem unção, tu tem talento. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tu entende de terra, tu entende de ovelha, tu entende de harpa, tu entende de urso, tu entende de leão. Mas tu não entende de palácio, Davi. Mas só para te treinar, eu vou te levar lá. Vou te levar lá e vou te mostrar erros e acertos dos quais você precisa observar para aprender. Você não está entendendo, Deus já está fazendo isso contigo, você não está nem percebendo. Talvez você esteja perdendo a oportunidade dos estágios que Deus está te dando. Deus já te mudou de geografia, Deus já te levou para lugares, já está fazendo você andar com certos tipos de pessoa, mas o problema é você não mudou a mentalidade. O problema é que você não fez o reset. O problema é que você nem entendeu onde você está. Talvez você esteja num palácio com a mentalidade de mendigo. Talvez você esteja perdendo o estágio. Deixa eu só te falar. Para você ser contratado no estágio, qual é a premissa para você ser contratado no estágio? É o quê? É o seu talento? Não. É a sua desenvoltura, aquilo que você faz. A sua postura, a sua mentalidade. E talvez você esteja vivendo de estágios, chamados hoje de voo de galinha. Você voa, daqui a pouco desce de novo. Você voa e vive oscilando.
vive de oscilações, vive de oscilações, vive de oscilações. Deus nunca vai trocar você de lugar sem você trocar de mente antes, sem você trocar de postura. Irmãos, se você não abrir mão das crenças, se você não abrir mão das coisas que você aprendeu, com aqueles que aprenderam, te passaram, e você ter que replicar os erros deles, você nunca vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Você nunca vai viver. Tem gente que passa, eu já vi, pastor, ninguém me contou não, crente passando em frente à igreja católica. Várias crenças. São crenças que são ensinadas. E você vai fazendo, vai fazendo. Aí minha pergunta, essas crenças que você tem, elas fazem parte do contexto com aquilo que Deus quer te levar? Aonde Deus quer te colocar? Deus quer gerar uma mente real. E como que você pensa com uma mente real? Talvez muita gente confunda com soberba. Eu vou te dar um exemplo. Paulino, qual o carro dos teus sonhos? Fala o carro dos teus sonhos. Meu Pai eterno. Deixa eu dar uma volta. Um dia deixa eu dar uma volta. Ele pode andar com um carro desse, chegar no posto de gasolina e falar assim, bota 10 aí para mim? Pode chegar? Chego com um carro desse, irmão, um Audi. E chego pro frentista, bota 10, não deixa escapar nada, Moisés. Moisés, é 10 sem escapar, deixa pingar nada. Uma pessoa que tem uma mentalidade dessa, ela vai ter um carro desse? A pessoa que tem uma mentalidade de mendigo, ele nunca vai experimentar o que é ser real. Eu vou falar de novo. Não adianta você ter um carro e chegar e falar assim, bota 10. Aí sabe o que desculpa, irmão, o abestalhado faz? Volta 10 vezes no posto no mesmo dia. E ele perde uma das coisas que é mais preciosa da vida dele, que é o tempo. Você está entendendo a exemplificação que eu estou te dando? Que não adianta ter, não adianta possuir. É sua mente que vai determinar se aquilo vai ficar nas suas mãos ou não. E eu gosto de uma frase de Martin Luther King que é extraordinária. Que ele diz que tudo que eu tinha em minhas mãos eu perdi. Mas tudo que eu guardei nas mãos de Deus eu as tenho até hoje. Não adianta você achar que vai ser pela sua força, pelo seu intelecto, pelo seu dom, pelo seu talento. Deus não te dá nada, irmãos. Se o Paulino com um carro desse, pensar nisso, quando ele for fazer o IPVA, quando ele for ver manutenção desse carro, ele não vai surtar. Deus não dá coisa grande para quem tem mente pequena. Deus não coloca gente grande com a mentalidade tacanha, mínima. E ele vai dizer que eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Mas antes de eu entrar nesse tópico, deixa eu te falar, irmãos. Eu estou falando isso porque Deus, Ele quer trazer uma realidade de vida para nós. Mas se a nossa mente não estiver preparada, a gente vai sucumbir. E tem uma frase que a pastora fala muito, que eu gosto, que nós somos responsáveis pelos nossos milagres. O problema é que a gente, quando não se responsabiliza, o milagre parece que some. Ele vem num dia e volta no outro. Aí, me desculpa, eu lembro do cunhado da senhora, que fez do milagre virar uma maldição. Deus quer superabundar as nossas vidas.
deixa eu te falar, a mentalidade de que o crente, ele precisa... Não, irmãos. O crente não precisa nada. O crente precisa passar necessidade, porque ali você está vendo que Deus trabalha na vida dele. Mentira. Deus quer pessoas com uma mente sã, uma mente sarada. Quem diria, ou se você pensasse, eu vou pegar a dona Luísa aqui, que é uma anciã, que ela pensasse no tempo da juventude dela, ver um ministro do Supremo Tribunal, pastor, homem de Deus, ganhando alto salário e não negando a sua fé. Homens na mais alta cúpula da política, com dinheiro, dizendo: eu honro ao Senhor. Não é pelo que Ele me dá, mas sim pelo que Ele é. É isso que você precisa ter, esse entendimento. E quando Pedro diz assim: eu não tenho ouro nem prata. Eu vou parafrasear, irmãos. Não tenho ouro nem prata. Hoje você não vai ganhar o que você quer, mas o que você precisa. E aqui Deus mexeu comigo, irmãos. Que quantas vezes tem gente vivendo a vida, até mesmo dentro das igrejas, pelo que quer, não pelo que precisa. Tem um camarada meu, posso chamar assim? Não é nem meu amigo, nem colega, é um conhecido, que ele já casou 4 vezes e vai casar a 5ª. Porque ele escolhe, irmãos. Ele tem a mulher que ele quer, não que ele precisa. E quantas pessoas você olhar para o teu lado, na sua família, no seu, que vive a vida, comprando sempre aquilo que quer. Saiu um novo iPhone, eu vou comprar. Pô, saiu aquele tênis da Nike, eu vou comprar. Tome suas decisões pautadas naquilo que você precisa. Ouça a voz do Senhor. Senhor, será que eu preciso realmente mudar de casa? Senhor, será que realmente eu preciso disso? Será que eu tenho a necessidade disso? Qual é a sua opinião, Deus, a respeito disso? O que Deus tem a te falar a respeito disso? A minha pergunta é: o que move a sua vida? É aquilo que você quer ou aquilo que você precisa? Porque deixa eu te contar um segredo. Se for o que você quer, você está perdendo seu tempo dentro da igreja. Porque se for pelo que você quer, deixa eu te falar que naquele grande dia, muitos vão dizer assim: Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetei. Tu falou porque tu quis, pô. Qual é a motivação do teu coração? Aparta-te de mim. Duras palavras de ser essas, irmãos. Mas tem gente que vai ouvir. O que move, o que te move? É o que você quer ou o que você precisa? Eu quero viver pelo aquilo que eu preciso. Aquilo que eu preciso. Aquilo que vem em minhas mãos, a de vida do céu, a de vida de Deus. Deixa eu te falar. Tudo aquilo que acontece no reino espiritual não é movido pelo que você quer, irmãos. É movido pelo aquilo que você precisa. E deixa eu te falar. Por isso que eu falei que ia ter o link daquilo que a pastora Edilma falaram. Jó, ele era muito rico. Aí você vai falar o que ele precisa? Ele era um homem temente a Deus. A riqueza dele não dizia nada para ele. O coração dele não estava naquilo. Mas a minha pergunta é: ele conhecia Deus de quê? De ouvir falar. Tem vezes que Deus está te trazendo experiências novas das quais você não quer aprender. Você se nega a ouvir, se nega a aprender. Sabe por quê? Porque mudança é forçar, é romper. Ele se levantou e se pôs de pé. E o mais profundo aqui que ele o tomou pela mão direita, levantou e logo o pôs seus tornozelos firmes, e saltando, pôs de pé. Antes ele precisou olhar, ele precisou mudar, ele precisou curar a sua mente, para que ele pudesse levantar.
E o mais tremendo é que ele se levantou, olha o ato contínuo. Logo seus pés e tornozelos se firmaram, e ele saltou, pôs-se em pé, andou, e ele foi para onde? Ele foi falar para os amigos dele? Pega quem falou da minha vida e avisa que eu estou de pé? Quem me viu passar na prova e não me ajudou? Ele foi fazer isso, irmãos? Aquele que não me deu esmola, olha para mim agora. Ele podia ouvir, velho, tu tava caído desde a nascença. Agora tu está andando, tu está correndo, vai curtir a tua vida. Vai fazer o que tu gosta. Agora é o momento. Essa é a tua hora. Para onde ele foi, irmãos? Ele foi para a casa da gratidão. Ele foi ser grato. Porque ele sabe quem o curou. Ele sabe quem levantou. O maior milagre dele, sabe qual foi? Sabe qual foi o maior milagre desse céu, desse coxo, irmãos? Você sabe qual é o maior milagre? Alguém pode se arriscar a dizer para mim? Qual foi o maior milagre dele? O maior milagre dele não foi ele andar. O maior milagre dele foi o acesso. Ele teve acesso. Ele teve acesso. Ele louvou pela primeira vez na vida dele. E você tem oportunidade, não faz isso. Entra pensando nos teus problemas, entra pensando na tua vida, entra pensando naquilo que você quer, mas a gratidão fica lá fora. Não é por isso que Deus começou com as damas falando, né, pastora, em vão. São as suas motivações. Estou falando de motivação, de mentalidade, de postura. É entendimento. Não é, você não louva pelo que Ele te dá, mas você o louva por ser grato. Por ser grato. Eu posso morar em mansões, mas eu sou grato. E andando no mansões, louvando ao Senhor, botando o som alto e o nego falando assim, que isso? Pô, o nego suicidou ali na casa do lado, que de 10 milhões. O outro se suicidou, está passando, está depressão. Mas eu estou louvando, eu sou grato, porque não me importa eu ter essa casa, não importa eu ter esse áudio. O que me importa é Deus na minha vida, é a presença dEle na minha vida. Para de achar que ser rico, um homem rico não serve a Deus. Fosse o tempo disso, que essa história. O problema não é riqueza, o problema é onde está o seu coração. Porque tem gente que não precisa ser rico, irmão, para ser soberbo. Tem gente que não precisa ser rico para ter mania de grandeza. Tem gente que não precisa ter nada para ser soberbo. Tem gente que é aquele soberbo da lama, já viu? Aquele que passa lama na cara e está achando que está passando alguma coisa diferente. Passando creme importado. Tem gente que é assim. E acha que é o dono da cocada preta. E ele levantou e foi ser grato. Seja grato. Seja grato pelo pouco. Seja grato pelo muito. Paulo vai dizer que eu aprendi a viver com falta, mas também aprendi a viver com abastança, mas em tudo. Ele não falou em vez em quando, ele falou em tudo. Em tudo. Mas tem gente que só sabe reclamar. Eu comecei, vou começar, desculpa a redundância, pelo começo. Tem gente que só sabe reclamar. Está sempre ruim, está sempre de cabeça baixa. O problema dele não é ele ser curado e ficar de pé e se levantar. Não está. Não está. Se não mudar de mente, não tiver um reset, você não cresce. Você não senta com reis e príncipes, com uma postura de mendigo. É muito lindo a história de Mefibosete. Pega lá o coxo, eu lembrei dele, filho de Jonatas. Traz ele aqui, bota ele comigo. Mas deixa eu só te falar uma coisa. Mefibosete sabia de quem era filho. Sabia da sua linhagem. Tomou banho. E a sua postura diante de Davi foi diferente. E não foi de mendigo, foi de humildade, diferente. Entenda a humildade, irmãos. Com pensamento medíocre. Não adianta Deus te dar para que você fique achando com medo de perder aqui ou ali. Eu conheço pessoas que se atendo um pouquinho têm medo de perder tudo. A pastora falou de Jó.
Que tem gente, eu tenho um pouco, eu tenho um pouco, eu tenho um pouco. Irmãos, eu ouvia da minha avó uma pura verdade. Minha avó te soltava umas pérolas, mesmo sendo analfabeta, ela soltava umas pérolas. Ela falava que pobre vive dizendo que não tem nada. Dá uma chuva, perdeu tudo. Como é que é isso? E eu falava, eu tenho coerência. Eu tenho coerência no que ela fala. Mas ela falava, eu não conheço. Tem uns pobres que falam que não tem nada. Aí deu uma chuva, diz que perdeu tudo, mas não tinha nada. Tem gente que é assim, irmão. Tá sempre ruim. Aí quando fica pior, tá ruim também. Como é que é isso? Eu não tinha nada para perder, mas perdeu. Perdeu o quê, irmão? Tu não tinha nada. Tu não tinha nada para perder, perdeu. Me explica isso. Deixa eu te falar, nunca é sobre nós. É sobre aquilo que você escreve na história da sua vida. Se você não ensinar gratidão, se você não plantar gratidão, os que vêm após você, eu falo isso sempre disso, sobre legado. Eu tenho um entendimento que tem gente te observando. Tem gente que te vê. Tem gente que vai querer se nortear pelo mesmo caminho que você seguiu. Eu vi uma charge semana passada que mexeu comigo. Que fala, a criança de ontem se orgulha do adulto que ele olha hoje? Se você olhar no espelho? A criança de ontem vai se orgulhar do adulto de hoje? Faça essa reflexão. Será que a criança que você foi, olhar para o adulto que você é hoje, vai sentir orgulho de quem essa criança se tornou? Entenda que não é sobre nós. Porque para Ele, por Ele, é para Ele, é por Ele, é por causa dEle, é tudo por Ele, irmãos. Se você não tiver o entendimento que é Deus, nunca foi sobre nós. Deixa eu te falar, não importa o tamanho do salto que você der na tua vida. Não importa o tamanho do salto. O que vai importar é você não sair da presença. Não importa o tamanho da corrida. Não importa até onde ele te levante. O que importa é você não sair da presença. É você entender quem você era e quem você seria se não fosse a mão dele, indo até a lama te resgatar. O que seria de você? O que seria, irmãos, na transição da criança para o adulto? O que seria de você? Quem você seria hoje? Quem você se tornaria hoje? Esquece o passado. Esquece as feridas que te causaram. Esquece as pessoas que não te esmolaram, não te ajudaram. E hoje você deu um salto na vida. Hoje você está de pé, hoje você levantou. Aí o que impera em muitos corações agora olha para mim, pô. Vou pegar a minha vida. Falaram que eu ia ser traficante. Falaram que eu não ia dar em nada. Vou lá pegar meus diplomas, esfregar na cara dele. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vou pegar meu carro. Tem gente que é assim. Quando que, na verdade, Deus já está esperando você falar do teu testemunho. Fala, Deus transformou, Ele vai transformar você também. O que Ele fez comigo, Ele vai fazer com você. Deixa eu orar por você. Fazer o entendimento que Jó teve. Eu vou parar de ficar reclamando, Senhor, para ter que você ver onde você estava quando eu fundaste o mundo. Deus deu bronca no Jó. Onde eu estava quando você fundaste o mundo? Quando você separava a água doce e a salgada? Aonde você estava? Para de reclamar. Ouve, quando o Jó entendeu, ele começou a orar pelos amigos. Por aqueles que faziam o quê, irmãos? Que estavam o quê? Estavam ajudando ele? Foram visitar para ajudar? Os amigos de Jó, você que lê Bíblia, os amigos de Jó foram fazer o quê? A visita foi aquela visita de quê? Conta teu pecado. Conta teu pecado, irmão. Tu está no erro. Paulino, tu está traindo, tu está assim porque tu traiu tua esposa. Não é? Tu tá cheio de chaga no corpo, né? Perdeu tudo, né? Os filhos morreram. Né? Tu perdeu tudo, filho, né, cara? Tu tá ruim mesmo, hein?
Agora eu me pergunto você no lugar de Jó. Pô, já estou mal? A pessoa vem me apontar, ainda querer achar erro em mim? Quando que na verdade era para você estar fazendo o que? O Senhor abençoa. Senhor, trava essas línguas, o Senhor conhece, o Senhor sabe que eu não estou em pecado. Mas eles são seres humanos, rapaz, eles são dados a falhas. É fácil? Não, não é fácil fazer isso. Mas também não é difícil para aquele que tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Aquele que tem o Espírito Santo que habita dentro de si, ele vai orar. Deixa eu te falar, Deus tem geografias excelentes para nós. Deus tem geografias excelentes para nós. Mas se a nossa mente, o nosso comportamento não mudar, vai ser simplesmente um lugar. Vai ser simplesmente um lugar. Ele pode te dar um melhor emprego, que o dinheiro não vai render. Ele pode te dar a melhor casa, que você não vai ser feliz nela. Ele pode te dar o melhor carro, que você não será feliz nele. Porque não é o que você tem, é quem você é. Tem um entendimento que Jó teve. Mulher, fala como uma louca. Ele deu, ele tomou. Bendito é o nome dele. Não importa o que eu tenho. O que eu não posso perder é a presença. Sabe qual é o diferencial de Davi? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi sabia tocar o coração de Deus. Ele pecou. Senhor, pequei contra os céus e contra ti. Só te peço uma coisa, não retire de mim o teu espírito. Não importava trono, não importava reino, não importava as mulheres, não importava nada para ele, a não ser a presença, foi a única coisa que ele pediu. E deixa eu te contar um segredo, que toda atitude plantada, ela germina. Salomão teve uma oportunidade de fazer um pedido diante de Deus, e qual foi o pedido que ele teve? Você acha que não foi nada plantado por Davi? Por todos os erros de Davi? Você acha que não teve nada do plantio de Davi nessa atitude de Salomão? Isso que eu falei não é sobre nós. É sobre aquilo que você está plantando para que os seus filhos, sua posteridade colha. Para aqueles que te observam colhem. Vou terminar, irmãos, te fazendo um pedido nessa noite. Se coloque de pé, quem puder. Não permita que o salto da sua vida te afaste da presença. Se Deus mandou falar isso, é porque Ele vai trazer saltos sobre a vida de pessoas nessa noite. Deus quer te dar grandes saltos na tua vida. Mas como eu falei, eu vou repetir de novo. Não é por osmose não, irmãos. É só para você ter um entendimento. Você pode chegar na mesa, teu dom, teu talento vai te chegar, vai fazer você chegar à mesa, sentar com reis e príncipes, mas é a sua postura e sua mentalidade que vai determinar o tempo que você ficará lá. Não é importante, não é como chegar. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que é melhor o quê? É o fim ou o começo? Qual é melhor que Deus vai falar? O que a Bíblia diz, irmãos? É Bíblia. Então não importa você chegar. Importa como você vai permanecer lá. Então não permita que o salto te tire da presença. Ou tire a glória de Deus da sua vida. Bota a mão no seu coração nessa noite, irmãos. E ore comigo. Senhor Deus, não permita que qualquer salto na minha vida retire a glória da tua presença. Não permita, Senhor, que as coisas sejam mais importantes que a tua presença. Muda a minha mente, Senhor. Muda a minha postura, para que eu seja quem tu queres para o lugar onde o Senhor irá me colocar.
O Senhor vai te colocar em alguns lugares, irmãos. Eu estou vendo pessoas sentando com pessoas para negociar, com empresários. Eu estou vendo gente mudando de casa. Eu estou vendo gente dando salto na vida. Mas eu não estou aqui para falar de bênção. Eu estou falando para você que Deus vai fazer. Mas talvez você precise mudar a sua mente, dar um reset na tua mente. Você vai precisar mudar a sua postura, mudar as suas crenças, começar a ter um entendimento. Talvez fazer como Jó, sai da tua terra, da tua parentela, porque eu vou fazer algo na tua vida que a mente daqueles que te amam não vão entender. Então se distancia, porque eu quero fazer a obra na tua vida. Recebe essa palavra, irmãos. O que determina não é a sua chegada, mas sim a sua saída. Melhor é o fim das coisas do que o começo dela. Que a sua trajetória te leve a lugares altos, a lugares grandes, mas que a sua postura e a sua mentalidade sejam compatíveis com esses lugares. Para que você não fique no efeito sanfona, suba e desça. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus.